Podcast, o nosso Safeway Podcast. É isso aí, estamos com tudo. Esse é o nosso terceiro episódio do nosso retorno do nosso Safeway Podcast e é uma alegria estar aqui. Eu conto com você para você nos ajudar a divulgar, para você ajudar a estar transmitindo a mensagem do Senhor junto conosco. Por isso aí se inscreva neste canal, dá o seu joinha. E hoje eu tenho a alegria, o prazer e a satisfação, uma honra de apresentar e de estar aqui ao lado de uma pessoa que tem se tornado não somente o meu pastor, mas um amigo, um companheiro de caminhada, o meu pastor Fabrício Rocha. Demorou os aplausos, a galera não gostou muito não. Demorou os aplausos. Tá bom. E aí, pastorzão? Obrigado, pastor Ricardo, pelo convite, Ministério Safeway. Obrigado aqui, né, a equipe técnica que está aqui, que não vai aparecer nas câmeras, Mas né? estão aqui, vão Mas participar. estão aqui, Lucas, Bruno, Diego e as esposas que permitiram, né? Porque agora nós estamos gravando exatamente 1h05 da manhã. 1h05 da manhã. Aqui em Long Island, New York. Meu Muito Deus. obrigado pelo convite, para mim é um privilégio estar aqui. Pra gente é uma honra. E vamos para cima, como você disse, né? É o terceiro após o retorno, né? E é no terceiro dia que as coisas acontecem, né? Glória a Deus. Ressurreição é no terceiro dia. Vamos pra cima aí, ó. Vamos pra cima. Aleluia, tá marcado já tá então, marcado, é no terceiro dia que as coisas acontecem. Mas aí eu já quero, de antemão, a gente já também ressuscitar o Kings Podcast. Já vai voltar. Tá no forno? Tá bom. Vai ficar bom, vai vir para cima com tudo? Vai vir. Amém. Vai vir. Glória a Deus. Maravilha. Pastorzão, e estamos aqui estamos neste final de semana maravilhoso aqui juntos, onde que a gente está com os eventos aqui na igreja. E é uma alegria ter o senhor aqui com a gente, participando. Mas nós queremos conversar um pouquinho, a gente sabe que o senhor gosta, tem a satisfação de estar comentando, falando, pregando a palavra do Senhor. E nós, como todas as pessoas podem ver e sentir, perceber, e aquele que está em nós, né, nos faz perceber que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, é como a palavra de Deus diz, a figueira está florescendo. E os fatos, eles não mentem, a natureza não mente, a natureza não engana. Foi aquilo que o Senhor nos deixou quando foi perguntado do fim dos tempos. Eu creio que o Senhor, da mesma forma como eu, crê, né, que o que nós estamos presenciando ao redor do mundo, né, são marcas do fim do tempo. Né? Nós tivemos aí recentemente uma grande tragédia, né, uma enorme tragédia nunca vista, lá no nosso Rio Grande do Sul, né? Uma tragédia inexplicável, né? Triste, deixando muitas marcas, mas também são marcas de um fim. E o que o senhor pode, assim, o senhor vendo, o que o senhor tem percebido, o que o senhor tem sentido, né? A gente há muito tempo, e o senhor vem da mesma linha que eu, há muitos anos, desde a nossa mocidade, a gente escuta que faltam 5 minutos para meia-noite. Essa é uma expressão que a gente sempre ouviu nos púlpitos, principalmente se tratando das coisas do fim. O que o senhor acha? Já passou dos 5? Já passou dos 5, já faz tempo. Eu acho que a gente está na última volta do relógio. Mas como Jesus disse, né? Os tempos seriam abreviados. Isso a gente tem visto. Mas o tempo do fim só o Pai sabe, né? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quando será o tempo da restauração? Ele falou, não compete a vocês, né? Jesus falou, mas uma coisa que Jesus disse... Nem os anjos, nem eu. Deixou exatamente lá em Mateus, né? Capítulo 24, falando sobre o início das dores, sobre guerras, rumores de guerras, peste, fome, o amor de muitos se esfriaria. E
Você começou falando sobre o Rio Grande do Sul, né? Meu pai é de Porto Alegre, família, ele tem família lá e houve muita destruição. E isso só está acontecendo porque está se cumprindo as escrituras, né? Se você for viver na África, existem muitas guerras civis, na Nigéria tem guerra civil, tribos invadindo vilarejos. Isso já acontece há muitos anos, mas elas se tempo. intensificam, né? A gente só não falava mais porque antes nós não tínhamos a internet, né? A informação não A chegava, informação né? não chegava. Mas hoje, quando você começa a ver, né? Eu estava vendo a reportagem ontem, falando que a guerra da Rússia e da Ucrânia já fazem 2 anos. Já. Passou muito rápido, né? Muito rápido a guerra. E se intensifica, né? Sim, cada dia se mais, intensifica, porque agora o Putin, ele coloca a questão de acordo de paz, que é mais uma rendição do que Sim. propriamente um acordo. Isso provoca mais, né? Se você for ver lá no Apocalipse, ele fala sobre Gog e Magog e o Anticristo, o Exército Vermelho, né? E o Exército Vermelho, querendo ou não, é formado por Rússia, Coreia do Norte, China, os países ali, alguns países, a Rússia do leste europeu, né? Que vão se unir para atacar Israel. Então, quando você começa a ver a Rússia nesse cenário todo, eu moro na Flórida, né? Então, Key West, que é a cidade mais ao sul dos Estados Unidos, é 60 quilômetros, 90 quilômetros de Key West, de Cuba, né? E essa semana a gente viu lá na Flórida... Submarino russo. Submarino russo, três destroyers, né? Que são navios de destruição, de guerra chegando em Cuba. E eu vi nos noticiários, foi notório que o governo americano, ele enviou várias forças aéreas, forças navais, armamento, tudo lá na Flórida. Então eu vim da Flórida, né? Cheguei aqui hoje. Essa semana que teve de avião, helicóptero, submarino lá na Flórida, lá, que estão cercando lá, porque na realidade, porque é um anúncio, né, do que está acontecendo. A gente teve a Guerra Fria, né, nos anos 80. Eu acredito que a próxima guerra não vai ser fria, não. Vai ser quente. Vai ser quente, entendeu? Não, por causa das armas nucleares, né? Sim. E aí você começa a olhar para Israel. Seria uma guerra de pressão, né? Sim. Porque, na verdade, virou uma panela de pressão, né? Sim. Que está a ponto a explodir a qualquer hora. Com certeza. E aí você vê Israel, que é o relógio do mundo, como você disse, a figueira, né? Não tem como. Eu disse isso outro dia. Algumas pessoas, eles tentam refutar essa ideia de que Israel não tem nada a ver com a marca do fim. Mas isso não tem como. Não tem como. Por mais isso... não, mas escatologicamente não tem nada a ver. Israel passou o seu tempo, cara. Não tem como. Israel é o relógio e ali está a marca dos sinais. Aponta a partir de lá. Sim, né? Com certeza. E nesse momento que nós estamos vivendo, Israel está nessa fase aonde que está ali agora no Oriente Médio, aquela coisa quente também para acontecer coisas piores ainda. Sim. Quando você olha ali a guerra entre Israel, né, e o Hamas, aí agora entrou o Hezbollah também, vindo do Líbano, Israel já atacou o Líbano. Então, eu não acredito que Israel vai recuar. Não acredito que Israel vai recuar. E quando você começa a olhar o mapa geográfico do mundo geopolítico, se você for ver, o mundo de novo está se dividindo em blocos. Verdade. Em blocos. Rússia, China... As oposições, exatamente. Né? Os países socialistas, Rússia, China, Coreia do Norte. Aí a Coreia do Norte... Você viu que a Coreia do Norte agora está enviando balões com fezes para a Coreia do Sul? Você viu isso? Sim, ameaçando, uma afronta. É uma afronta, uma forma de afrontar. Então, estão já criando alguns blocos isolados, como foi na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial. Estão criando os blocos isolados, né? E... para que comecem a mostrar as caras, né? Sim. Aqueles que estão ali calados, começa a provocar, que é para poder ver quem está do lado de quem, né? E isso hoje, eles conseguem ter mais... Eu estava vendo até ontem, falando sobre a guerra da Rússia, a OTAN, né? Ela mostrou um cenário do mapa que se a OTAN ela fosse atacar a Rússia, ela mostrou num mapa em quantos minutos todas as bombas atômicas dos países, né, da OTAN destruiriam a Rússia. E aí a Rússia, para revidar, lançou um mapa
mostrando como ele destruiria todos os países da Europa em questão de minutos, com todas as bombas atômicas. Então, na realidade, é uma guerra que está sendo psicológica, mas ao mesmo tempo eu acredito também que a China ela vai se mover para o lado de Taiwan. Sim. Eu acredito que a China vai haver uma provocação. Vai haver uma provocação, porque a China sempre falou que Taiwan era dela. Eu acredito, né, pastor, que eles estão... Porque a China está numa movimentação, antes de tudo isso acontecer. Se nós olharmos a China com a questão das guerras, ela mudou de estratégia. A China, hoje em dia, ela não tenta mais alcançar campo através de guerra. Ela tem alcançado campos através da geopolítica, com movimentos econômicos. Eu acredito que a China está esperando o momento certo de fazer isso para que ela tenha maior domínio na questão da alimentação, na questão daquilo que controla a massa de uma maneira mais forte. Embora que numa guerra isso às vezes se desfaz. Sim. Mas ela tem dominado economicamente. Nós sabemos que a China já não é mais a China do passado. A China hoje é um poder bélico, econômico, né? E domina fortemente, né, na economia. Tanto que todas as sanções que a Europa fez para a Rússia não valeu de nada, porque a China cobriu a Rússia. Por quê? Por causa do seu poder econômico. Então, eu acredito que a China, para fazer essa movimentação de Taiwan, ela está esperando uma pedra ser mexida no tabuleiro. E isso tudo a gente vai vendo o quê? Toda essa movimentação que são aquilo que Jesus disse. Rumores de guerra, mas tem algo chave. Nações contra nações, reinos contra reinos. Então, o cheiro, a figueira realmente ela tá florescendo. Né? Para muitos não existe a iminência de uma terceira guerra mundial, mas nos meus olhos, na minha percepção, ela está bem perto de algo acontecer. Existe um país ali no Oriente Médio que ele vai como ele vai se mover vai determinar muita coisa, que é o Irã. Com a morte do presidente, caiu o helicóptero, tal. Estudiosos afirmam, especialistas em geopolítica afirmam, que os Estados Unidos vai tentar fazer com o Irã o que ele fez no Iraque, quando depois Saddam Hussein. Os Estados Unidos vai tentar depor o governo iraniano para partir dali ir para a Rússia e depois para a China. Essa que os especialistas geopolíticos eles acreditam que os Estados Unidos vai tentar depor, né, o regime iraniano, que na realidade o regime iraniano é o maior regime árabe que tem os ayatollahs que querem atacar também Israel, né? Mas a grande questão é a seguinte, tudo isso está escrito na Bíblia, né? Tá lá, se não tá explícito, tá implícito, né? Que nos últimos dias os países entrariam em guerra. Sim. E Jacó e Esaú, que são os dois irmãos, né? Eles brigariam pela questão de terra. E isso só se dá na questão ali do Oriente Médio, entre os árabes e os judeus, porque o nosso pai na fé tomou uma decisão equivocada de se deitar com a serva egípcia, gerou Ismael, e depois de alguns 13 anos, Deus falou com ele de novo, falando, vou te dar um filho, filho da promessa. Então, nós estudamos a Bíblia e nós sabemos que esse é um fruto, se pode chamar assim, né? Que nós estamos colhendo, que são os dois filhos de Abraão, que vão pelejar Ismael e Isaac, né? Até o fim, os árabes e os judeus, e vão pelejar até o fim. Mas nós sabemos que Israel, os árabes acham que vão varrer Israel do mapa, e não vai varrer Israel do mapa, né? Então, Deus tem o seu povo e a maneira como Deus trata com Israel. Mesmo assim, eu acredito que a questão geopolítica, ela só afirma mais uma vez o que Jesus disse, o que a Bíblia disse, o que os profetas disse,
que Daniel disse lá nas 70 semanas de Daniel, né? Então, tudo isso está mais uma vez provando que a palavra de Deus, que foi escrita há alguns milhares de anos atrás, está se cumprindo, né? Agora, deixa eu cortar o senhor aí, porque o senhor falou algo aí que me trouxe algo aqui no coração, porque quando o senhor fala do povo de Ismael e que nunca vai ter vitória sobre o povo de Israel, mas eu logo pensei em Israel como Israel sempre foi. Israel sendo Israel desde o começo, quando ele decidiu ser um reino e ter um rei, não um rei que o Senhor escolheu ser para Israel, mas ele sendo dominado por um rei, e aonde Deus permite que eles tenham, né, Saul, perdão, e Saul sendo rei, e desde ali em diante nós começamos a ver Israel tendo aqueles problemas, quer dizer, desde sempre os problemas de quedas, mas quando começam esses governos de reino, e principalmente quando a gente entra em Juízes, a gente vai vendo aquele movimento de um rei bom, aí vem o filho, um rei mau, aí troca o outro filho, um rei bom, e vem nessa questão. E Deus sempre colocando, não oprimindo, mas permitindo, né, a Israel ser dominado, a Israel... e quando o senhor falava, me veio um filme na cabeça. Porque nós sabemos que naquela última hora, Israel vai estar como que olhando para o alto e esperando o socorro. E eu fico assim, o fim dos tempos, eu acredito que vai ser realmente essa marca. Que quando Israel estiver ali naquele momento onde que não tem mais para onde ir, e eles têm que olhar e clamar do alto mais uma vez. Porque nós sabemos que o Israel hoje é um Israel decaído. Sim. É um Israel decaído. Sabemos que tem lá todo um preparo para voltar sacrifício, aquelas ritual, coisas, né? Uma religião ritualística. Mas olhando, quando o senhor falava, veio aquela imagem do céu se abrindo e Israel olhando para o céu. O senhor acha isso possível? Vai ser desta forma? Como que você acha, através do contexto bíblico, a volta de Jesus depende dessa movimentação de Israel estar nesse movimento de guerra, de novamente estar sitiado, de estar dominado, para eles voltarem a clamar pelo Salvador, daí eles estarem clamando pelo Redentor da história mais uma vez, como foi nos seus tempos antigos, naquela história toda, essa volta de Cristo, ela também passa por porque Israel, reconhecendo a Cristo, de ser aquele que eles crucificaram, o Cristo realmente ele voltando nos céus para poder estar. O que o senhor acha dessa? Então, a Bíblia diz que eles verão aquele a quem eles transpassaram, né? Descer sobre o Monte das Oliveiras. A grande questão é a seguinte: Israel ele é um fato da volta de Jesus, mas a Bíblia diz que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, né? E quando foi escrito isso nos evangelhos, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós estamos aqui em Nova York. Alguns tempos atrás isso demoraria muito. Hoje nós estamos aqui em Nova York e esse podcast pode chegar até os confins da terra. Verdade. A palavra dos profetas, antigamente, ela era muito local. E esse podcast pode chegar em qualquer idioma que a gente... Em qualquer idioma. Pode colocar uma tradução... No AI aí, E pode chegar... Exatamente, a mensagem pode chegar em qualquer país do mundo, em qualquer idioma do mundo. Então, quando a Bíblia diz que a mensagem do reino seria pregada a todo mundo, naquela época, quando foi escrita, lá na época do Evangelho, assim, seria inimaginável. Imaginável. Porque os caras viajavam, o apóstolo Paulo viajava de navio, de cavalo, não é assim? Fez as 3 viagens missionárias, demorou tanto tempo, tal.
Então hoje não, hoje a palavra que nós estamos falando aqui, em questão de segundos, alguém pode acessar qualquer rede social aí e vai estar lá Isso é já. loucura a gente Então, imaginar, porque se a gente fizesse essa conversa 30 anos atrás, a gente estaria nessa conversa tendo uma outra luz. Porque a gente estaria falando, não, isso é impossível de acontecer agora, porque o evangelho para chegar nos cofins vai demorar muito tempo. sim, ó. Na Idade Média, quando eles enviavam os missionários, os Estados Unidos, a Inglaterra, eles enviavam os missionários para a África, para a Índia. Você sabe qual era o presente que os missionários ganhavam, não? Um caixão. Uau. O missionário entrava no navio e o presente que o ministério entregava para ele era um caixão. Por quê? Porque naquele tempo na África, na Índia, tinha febre amarela, né? E matava, os caras não tinham cura. Então, muitos missionários de 20 anos, 22 anos, quando eles iam para os países de missão, eles já ganhavam um caixão de presente, eles levavam no navio para que, se ele morresse, pelo menos ele tivesse um caixão, né? Tivesse um caixão para ser enterrado. E hoje, aqui, nós estamos gravando, e esse podcast aqui, ele pode fazer missão em qualquer país do mundo. Imagina. Então a missão, né, a tecnologia hoje, ela encurtou a distância da palavra de Deus, da missão. Hoje você pode ser missionário em qualquer país, estando no seu próprio país. Nós somos brasileiros, o senhor mora aqui em Nova York, eu moro na Flórida, mas nós podemos ser missionário em qualquer país, porque a palavra que você prega, a palavra que eu prego, ela chega em qualquer país, em qualquer idioma, sem nós estarmos lá. Isso seria inimaginável, né? Alguns anos Mas atrás. Daniel disse que nos últimos dias o conhecimento do homem se multiplicaria, né? O profeta disse que ele via carros com tochas acesas nas praças. Pô, naquele tempo não tinha carro, cara. Tinha cavalo, Incrível. tinha jumentinho. Ele estava vendo os carros já, Ferraris, Lamborghinis nas praças. O profeta disse que ele viu os filhos de Israel voltando com pássaros com janelas. O cara viu avião, velho. Só que eu nunca tinha visto avião, não existia avião. Ele falou, cara, eu tô vendo um pássaro grande, os filhos de Israel voltando, só que esses pássaros parecem ter em janela. Tá louco, tio. O cara viu avião, cara. O cara viu avião. Só que não sabia explicar que era Sensacional, avião. Né? Então, eles não sabiam explicar. É a mesma coisa quando a Bíblia diz que Josué orou e o sol e a lua pararam. Mas é que não tinham conhecimento. Na verdade, o que aconteceu? O sol e a lua, eles não se movem. O que move é a rotação da Terra. Só que o conhecimento naquele tempo não era tão eficaz como hoje. Nós sabemos que, na realidade, não foi o Sol e a Lua que pararam. Foi a circunferência da Terra que parou de girar em torno de si própria. Mas não tinha aquele conhecimento que nós temos hoje. E aí, quando diz que a sombra retrocedeu no relógio de Acás e a Virgem dará luz, quando Ezequias, né, pede um sinal para Deus, a Terra voltou. A Terra voltou. E hoje é por isso que hoje nós temos o ano bissexto. Foi a oração de 2 homens. Sensacional. Josué e Ezequias, que Deus respondeu. Então a grande questão é a seguinte: para um Deus que pode fazer tudo em questão de segundos, a volta de Jesus ela está muito próxima. Muito próxima. Está mais próxima que esteve todos os anos. Da mesma forma que a tecnologia ela é uma marca para a volta de Cristo, né, por causa da palavra ser anunciada, para a palavra ser pregada e chegar aos confins da terra, a tecnologia também é um preparo para o anúncio do anticristo e para o domínio do anticristo. Então isso é muito, porque a gente estava outro dia perguntando, brincando, né, falando sobre, mas e aí? Aí há tempos atrás a gente ficava assim, não, já existe um computador na Suíça que tipo ele tem todo o preparo para com registro de toda a população global, aquela coisa toda. E hoje em dia a gente já olha já a tecnologia, o número da besta, a marca da besta, a gente já anda com um sistema na mão que tipo para pagamento, para fazer o pagamento eletrônico, já está tudo preparado. Sim. Já tem tudo já acionado. Você, para sair de um estado para o outro, você vai dependendo de Easy Pass, para passar, e só falta colocar cancelas e você só passa se tiver, teu nome tem que estar registrado. Então, e antigamente a gente se preocupava com o código de barra da caixinha de leite. Mas, e aí as coisas vão aumentando e hoje em dia... E tem muita gente que...
certa vez alguém perguntou para mim, mas pastor, e se tiver que colocar um chip no senhor por causa de, como estão falando, negócio de saúde, essas coisas todas, para ter informação do senhor, o senhor colocaria? Falei, se for um negócio de saúde, tá falando que é negócio de saúde, eu coloco, não tem problema nenhum. Mas e o número da besta? Mas não é o número da besta? Não. Se não é o número da besta, o número da besta vai ser anunciado. Que você está colocando o número da besta. Para colocar aquele número ali, você só vai colocar se você negar a Cristo. Se você está usando um chip, você já carrega um chip na mão. Quem tem o celular que fica no pulso, ele já é um chip. Você já está usando. As coisas, tudo que você tem é um chip, tudo está com chip. Né? Então, tipo assim, o que as pessoas às vezes confundem, eu sei que a gente já pulou na pauta lá na frente lá, mas muita gente fica nesse espanto de que, tipo assim, se eu fizer colocar isso, já é a marca da besta. Não, a marca da besta vai ser anunciada como a marca da besta, né? Então, assim, as pessoas ficam nessa coisa assim de que acha que vai ser uma coisa obscura. Sim. Né? Que vai ser uma coisa oculta e você vai fazer e você tá preso. Não. Eu posso estar enganado, de repente o senhor me corrige aqui, mas eu vejo, não, ela vai ser uma coisa clara, explícita. E você vai ter que negar a Cristo para isso. Né? Você está falando sobre a tecnologia, né? Hoje a gente pega o telefone, vamos lá. Voltarmos a 30, 40 anos atrás. Se eu saísse da Flórida aqui para Nova York, se eu quisesse tirar foto, eu ia ter que trazer uma máquina fotográfica. Sim. Sim negativo. ou não? Sim ou não? Sim. E não ia ver aquela foto na hora, você só ia tirar ela. Se eu quisesse mandar uma mensagem para os meus filhos, o telefone celular era aquele tijolão. Ou tinha que pegar um telefone fixo. Ou um Sedex. Certo ou não? Se eu quisesse mandar uma mensagem, eu tinha que mandar uma carta, um telegrama. Um telegrama. Para falar. O senhor chegou a receber telegrama, não? Não. Essa moçada aqui não sabe nem o que é telegrama. Então né? presta atenção. Eu estou dando um exemplo, né? Hoje você pega o telefone liga, ele manda mensagem, ele tira a foto e envia em questão de segundos. E ainda tem as câmeras, né? FaceTime ou qualquer outro. Tem a câmera que você consegue ver. Então a tecnologia ela avançou muito, né, nessa questão. Falando sobre o 666, a marca da besta, eu vou falar para você o que eu acredito sobre o 666. Se é uma marca que vão colocar, um chip ou não, eu acredito o seguinte. O que traduz o 66 é um sistema de governo para mim. Político, econômico e religioso. Um 6 é político, um 6 é religioso e outro 6 é econômico. E vai ser dessa maneira que o anticristo vai tentar dominar o mundo. Primeiramente pelo sistema político. Porque a gente sabe que vai ter que haver uma guerra entre os árabes e os judeus. E a Bíblia diz que para que os judeus possam aceitá-lo como governante lá, ele vai ter que colocar paz entre os irmãos. E é bíblico isso. Sim. Que ele vai gerar uma falsa paz entre Esaú e Jacó. E depois que ele selar essa falsa paz, ele vai sentar no trono, vai querer ser adorado como Deus. E aí os judeus vão falar, opa, não é ele não. E aí ele vai se revoltar. Sim, porque ele vai se declarar. Exatamente. Aí ele vai se revoltar com um exército e tal, né, inimigo, e vai tentar destruir Israel. Vai ser aí que Jesus desce, né, no Vale do Meguido, no Armagedon, e a Bíblia diz com o sopro das suas narinas. O exército vai ser derretido no Vale de Josafá, que é o Meguido, né, o Armagedon. Então, mas eu acredito que o 666 vai além, para mim, de um chip ou de uma marca. Eu acredito que vai ser um sistema governamental. Sim, na verdade. Que vai operar. Tem mais envolvido, né, que simplesmente um chip, né? E o que me chama a atenção é o seguinte: Jesus disse que o espírito do anticristo já está aí. Sim. O próprio Jesus disse isso. Então, desde os tempos de Jesus, já se havia uma movimentação. O espírito do anticristo já estava aí. Então é o sistema que fica aí querendo monopolizar e tal. Então eu acredito muito que a volta de Jesus, tudo que está acontecendo, guerra, rumor, tecnologia, tragédia, Israel e Deus fala de várias maneiras, né? E se você olhar ao redor do mundo, até a natureza está cooperando para a volta de Jesus.
A natureza está gemendo. Está gemendo. Na Flórida, esse ano está previsto talvez um recorde de furacão que nunca houve, porque está muito calor, Sim. as águas do oceano estão esquentando. Né? E quando você começa a ver as previsões de furacão esse ano, se vier todos os furacões estão falando, tragédia certa, né? Sim. O último furacão entrou lá por Fort Myers, lá, destruiu a cidade toda, demorou. A cidade não está reconstruída ainda. Então, Deus está falando através dos sinais. Sim. Né? Só não vê quem não crê, né? Eu escutei uma vez um pregador dizendo que o ateu é ateu até ele chegar no inferno. Que no inferno não existe ateu. Verdade. Entendeu? Então, essa é a questão. Mas eu creio, pastor Ricardo, que nós estamos na última volta. Eu creio que a Bíblia, ela não precisa de ajuda de ninguém para se cumprir. A Bíblia fala por ela mesma, né? E a volta de Jesus está muito próxima. Está muito próxima. Daniel fala sobre o filho da perdição, né? Que ele apareceria e tudo está cooperando para isso. Tudo está cooperando para isso. Não tem para onde a igreja correr ou não correr, independente de termos algumas visões, né? Pré-tribulação, meso, que é o meio, e pós-tribulação. Hoje já apareceu os amilenistas, né? Diz que o arrebatamento da igreja não vai acontecer, né? Os amilenistas dizem que a igreja... já está vivendo o milênio. Já está, tal. Então, hoje existem vários pensamentos, várias visões, mas eu acredito que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Sim. Sem criar polêmica e que vai vir antes, no meio, depois da tribulação, mas eu acredito que Jesus vai vir buscar a sua igreja, porque está escrito lá que ele vai. Alguns acham que essa linguagem é figurada. Eu não acredito que é uma linguagem figurativa. Eu acredito que é uma linguagem real. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Essa questão dela ser uma linguagem figurada, se a gente for abrir mão o tempo todo para uma linguagem figurada, e aí os liberalistas tomam espaço, e já começa desde do Pentateuco, e do Pentateuco já... Quando pega lá na criação, o Éden ser figurado, tudo isso, eu acho que o liberalismo ele tem esse poder de destruição da palavra de Deus. E vai tornando a palavra de Deus tão liberal quanto o liberal político que nós estamos vivendo no mundo. E eu não consigo ver essas questões serem literais, porque o que estamos vivendo, o que já vivemos, o que já se passou, o que os nossos irmãos no passado já viveram, né? E as coisas que estão acontecendo, as marcas, as coisas estão se passando e elas estão muito evidentes, elas estão muito abrangentes dentro daquilo que está... tudo que está acontecendo. Então, dizer que é literal, que é figurado e não é literal o que está predito por Jesus, fica... eu acho que quebra e tira a palavra do centro da onde que ela foi determinada por Jesus. Quando a gente olha a própria ascensão de Jesus, que Jesus está sendo assunto aos céus, e ali os anjos do Senhor viram para aqueles homens ali e diz para aqueles homens, não turbem nem o coração, porque esse Jesus que vós vedes subir entre nas nuvens, da mesma forma vocês verão ele descer. Então, se isso não for literal, eu não sei o que mais pode ser literal. Porque ali está pré-anunciando como vai ser a segunda vinda de Cristo. Sim. Agora, tudo bem, a gente abriu um debate, que se ela vai ser antes, durante ou depois, nós podemos abrir esse debate, eu acho que é um debate sadio, uma coisa legal da gente conversar, que é gostoso de conversar, da gente discutir a palavra de Deus de uma maneira sadia, né? Não um sendo pejorativo para o outro, mas o que eu afirmo e o que eu bato... não bato martelo para nenhuma delas, mas o que eu bato martelo, sim, é nas palavras de Jesus. E isso é o que eu deixo para a igreja
tanto a igreja local aqui, como a todos aqueles que estão ouvindo esse podcast, ou já me ouviram falar sobre isso. Eu gosto de afirmar uma coisa, pastor, que não importa se Jesus ele vai voltar antes, se ele vai voltar durante ou se ele vai voltar depois. O que importa é a promessa que ele nos fez, é com ela que eu fico. Ele promete para nós: estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus nos promete isso. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu acho que se o cristão ele se firmar com essas palavras de Jesus, ele dizer, não, me firmo na palavra de Jesus, ele pode voltar antes, durante ou depois. Ele vai suportar qualquer situação. Ele vai viver com essa situação, porque ele está crendo que o Senhor Jesus é com ele. E ele vai estar firmado nessas palavras. Então, acho que o cristão, a gente tem que discutir, a gente tem que estudar, a gente tem que estar envolvidos na palavra de Deus, naquilo que a palavra do Senhor deixou para nós, e a gente debater que é sadio, né? Eu costumo dizer, e aí, como nós já conversamos, eu e o senhor, né, algumas vezes, o senhor sabe o meu posicionamento, a gente nunca entrou a fundo abrindo Bíblia junto, seria legal um dia a gente fazer isso, né? Eu já falei com os meninos aqui da igreja aqui para a gente sentar um dia e fazer aquela sentada lendo Apocalipse, e ter aquela exercício sadio da gente estar conversando. Eu acho isso muito prazeroso. Então, mas essa coisa de dizer que é algo figurativo, para mim não desce, pastor. Para mim não desce. Ele disse lá no Evangelho de João, né, no capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim, que na casa do meu pai existem muitas moradas. Eis que eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou e volto. É isso. A própria ressurreição de Cristo, o anúncio que ele faz com dobrando o lenço, né? Que é aquela questão, por que o lenço está dobrado? Sim. Né? É uma tradição, né? Uma tradição dizendo que estou voltando. É que na realidade, na tradição judaica, quando um viajante chegava numa hospedaria, ele, depois de terminar sua diária, sua estadia, era de praxe ele ir durante a cidade, comprar, vender ou fazer alguma coisa. E aí, as pessoas que entravam para limpar o quarto, se o lençol tivesse enrolado, fora da cama, jogado no chão, você sabia que ele não dormiria a próxima noite ali. Mas se ele deixasse o lenço que ficava sobre o rosto dobrado na cabeceira da cama, dizer bem assim, eu não vou dormir aqui essa noite, mas eu vou voltar para buscar aquilo que me pertence. E aí quando Jesus ele morre no túmulo, diz que Maria Madalena vai chamar Pedro e João. Quando eles chegam, o lençol está no chão caído, mas o lenço está na cabeceira de onde ele estava deitado, né? Então isso quer dizer o quê? Eu nunca mais vou voltar para esse túmulo, mas sabe de uma coisa? Existe algo meu nessa terra que eu vou voltar para buscar, que é a minha igreja. Isso é sensacional, né? Não tem como. Então não tem essas marcas, essas situações, elas não tem como ser figurativa. Não tem como todos esses pré-anúncios de Jesus e a palavra nos apontando à volta de Cristo, ela ser figurativa. Sim. Ela é real. Ela é real. Então, nós precisamos com que as pessoas creiam, né? Creiam. Pode colocar, bola aqui para o pastor, pode colocar, né? Nós temos que ter esta movimentação. Eu acredito que nós temos que pregar mais sobre isso, pastor. Nós temos que falar mais sobre isso. Nós temos que anunciar mais isso. Embora nós sabemos da dificuldade, né? E o senhor acabou de dizer, né? O ateu ele vai ficar até a hora que chega no inferno, porque no inferno não existe ateu. Mas, independente disso, nós temos que pregar e anunciar essa volta de Cristo, né? Falar mais da volta de Cristo. É muita coisa para ser ministrada, mas nós temos que falar. Tudo que está acontecendo, nós temos que anunciar. A volta de Cristo,
ela é importante para a igreja. Ela é algo que é marcante, ela é real. E a igreja precisa ter essa noção, principalmente por causa da nossa missão, o que nos é chamado, o que nos é dado. E por isso, cada dia mais a gente se encoraja a usar a tecnologia, de estar impulsionado para fazer as melhorias na igreja, para estar melhorando com iluminação, melhorando com imagem, para estar usando as ferramentas, né, online melhor, né, não deixando de ter o conforto na igreja local também, não seja algo prejudicial para a igreja local, mas nós temos que avançar, nós temos que anunciar, porque Cristo está voltando, e essa é a nossa missão, né? De pregar o evangelho, e pregar o evangelho faz parte também de dizermos que ele voltará, né? E nós precisamos, com tudo que ele deixou para nós, mostrarmos isso, né? E a gente vê tanta picuinha, tanta coisa no nosso meio gospel, no nosso não, que eu não gosto nem desse nome, gospel, não sei nem que raio de nomenclatura é essa que inventaram, né? Que para mim não presta, mas o evangelho, né, que é o gospel, né, mal difundido, mal falado, e a gente tem que parar com essas picuinhas que usam-se da internet para estar com coisas, e nós temos que falar mais do que precisamos realmente falar, né? E o fim dos tempos está aí. As marcas estão registrando a terra, terremotos, né? A gente escuta as pessoas falando assim, não, mas terremoto sempre houve. Né? Não sei se o senhor já ouviu alguém virando para o senhor e falar assim, não, terremoto sempre houve, terremoto na Itália houve, terremoto ali na Turquia sempre houve, terremoto no Japão sempre houve, né? Mas a intensidade, elas estão aumentando, elas são reais, a intensidade estão aumentando em locais diferentes, né? As tragédias como tem acontecido no Brasil, coisas nunca vistas, nosso cenário no Brasil de tragédias naturais não se via. Não se via. Quando que o senhor já ouviu falar de tornado no Brasil? Eu estou ouvindo agora. E lá agora no sul, agora, depois dessa tempestade que teve de chuva lá, um tanto de tornado aparecendo. Então, se isso não remete a alguma coisa, né? E aí agora alguns vão colocar, não, é o Ninho, por causa da poluição, mas uma coisa não altera a outra, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas deixam de pregar e de anunciar, e uma coisa que o senhor falou, que essa questão de ser um sentido figurado é muito de uma parte liberalista, né, daqueles teólogos liberais, sim, né, que trazem essa marca, né, para dizer que não é bem assim, né? E por isso alguns vão deixando de pregar, porque vão acreditando nesta base teológica, né, que não tem a volta de Cristo. E se não tem a volta de Cristo, como é que é então, pastor? Não, acredito que quando eles falam isso, eles estão dando a entender que o céu não é real, né? Se o céu não é real, o inferno também não é, figurativo. Então, isso abre uma porta, né? Quando você olha em Mateus 24, que Jesus começa a falar no final dos tempos, a primeira coisa que Jesus fala não é sobre guerra nem rumor de guerra. Ele fala assim, cuidado que ninguém vos engane. E ele não tá falando para quem não é crente. Ele tá falando para a igreja. Falou, vou falar para você, igreja. No final dos tempos, o primeiro indício da minha volta é que haverá um outro evangelho que não é meu. Alguém tentando enganar os escolhidos. Falsos cristos. Alguém, ele falou, cuidado que... Falsos profetas. É a primeira coisa que Jesus fala em Mateus 24, é isso. Fala, ninguém vos engane. Ele fala, aparecerão muitos em meu nome, falsos cristos. Então, na realidade, a primeiro indício da volta de Jesus é o espírito de engano, não no mundo, dentro da igreja. Dentro da igreja. Quando a gente olha hoje, existe um falso evangelho sendo pregado, onde o homem é o centro. É o centro. O homem é o centro, né? O homem não é o centro de nada. A si mesmo. O homem não é o centro de nada, nunca vai ser o centro de nada.
né? O homem foi criado por Deus, né, para dominar a terra, porque o primeiro mandamento que Deus deu a Adão qual é? Dominai sobre ela, sujeitai a terra. O diabo só tem autoridade na terra porque o homem não exerce a autoridade que Deus lhe deu. Porque o homem largou. Exatamente, aí o diabo se apoderou. Deus fez a Adão e ela falou, domina sobre a terra, multiplica e domina. É por isso que nós estamos falando de identidade, pastor. Tá Entendeu? vendo aí? Então, essa situação, quando você começa a analisar em Mateus 24, aí que depois vem os falsos cristos, os falsos mestres, rumor de guerra, peste, fome. Mas tudo começa com um engano. Ele diz, ó, vai aparecer nos últimos dias, vai ter um engano aí. Reverendo, eu costumo dizer que se nós olharmos para o Éden, a gente consegue ver o hoje. O senhor acabou de falar, tudo começa com engano. Sim. E lá no Éden, a serpente começou o quê? A destruir o homem como? Com engano. Com uma mentira. De ser desigual a Deus. Se comer desse fruto, você vai ser como Deus. E Deus nos criou, ele não nos criou para nós sermos como ele. Ele nos criou para nós sermos a sua imagem e semelhança. Ele não criou para a gente para ser um Deus, para nós sermos adorados, para sermos cultuados, a criarmos culto para nós mesmos. Não. Ele nos criou para sermos a imagem dele e a semelhança dele. Isso mesmo. Então, voltamos para o jardim, temos aí engano. Estamos aqui agora no fim dos tempos. A igreja está, mais uma vez, aqui passando pela tentativa de ser enganada. Sim. Você estava falando do Éden agora, veio algo assim no meu coração, que é o seguinte, né? A serpente, ela induziu Eva a comer do fruto, né? Uhum. E engraçado que não foi a serpente que deu o fruto para Adão. Uhum. Foi a Eva. Uau. Não é? É. Já sei onde o senhor está indo. Adão nunca recebeu o fruto da serpente. Uau. Ele só comeu do fruto porque foi a irmã Eva que entregou na mão dele. Jesus Cristo. A serpente, a Bíblia diz que a serpente dialogou com Eva. Teve um diálogo com ela. Exato. Sim ou não? Yeah. Ela conseguiu entrar no intelecto, no coração, na alma de Eva. Começou a dialogar. Falou, não, Meu Deus. é que você vai ser igual a ele. É por isso que ele não quer que você coma. Você é igual a quem? Igual ao Criador. Se você comer... Ela entrou na alma, na mente de Eva. E quando ela entrou, ela viu que ela tinha ganho o engano. Aí a Bíblia diz que a Eva comeu e não foi a serpente e deu que deu para Adão. A Bíblia diz que a Eva comeu e deu deu a Adão. Uau. É isso. O Adão jamais pegaria o fruto da serpente, irmão. Ele pegou porque veio da mão da Eva. Então a serpente atingiu Adão através de Eva. Através de Eva. Esse é o engano, né? Ela chegou no objetivo onde ela queria. Porque a palavra de Deus foi para Adão, você domina. Sensacional. Né? E aí, quando acontece tudo isso, a Bíblia diz que os dois ouvem Deus passear no jardim, como todas as vezes nas virações do dia, ouve Deus passear no jardim e se esconde. E a Bíblia diz que Deus fala, Adão, Adão, onde é que você tá? E ele fala, tô aqui, Senhor. Tô aqui onde? Eu ouvi o Senhor e temi. Como assim? Comeu do fruto, Adão? A hora que Deus perguntou? Comeu do fruto, Adão? O que você fez? Descobri que eu tô nu. Mas ele sempre teve nu. Uhum. Quem é que te contou isso? Deus sempre viu Adão nu. Sim ou não? Mal sabia Adão que quando ele pegou as folhas lá da árvore e se cobriu, né? Algumas versões que foram folha de figueira, né? Uhum. Para cobrir a sua nudez. Mal sabia Adão que mesmo cobrindo a sua nudez, Deus continuava vendo ele nu. Uhum. Por quê? Porque Deus vê o homem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então toda vez que houver engano, o homem pode até tentar encobrir. Mas Deus que vê o homem de dentro para fora, jamais vai passar batido.
né? Então, o Satanás, que a Bíblia diz que é um enganador desde o início, no final dos tempos é isso que vai acontecer. A Bíblia diz que haverá engano no nosso meio, no meio dos escolhidos. E faz sair da onde? Hum. O senhor acabou de falar aí, o senhor está falando, eu estou aqui pensando. O senhor falou que o engano, ele vai vir, ele vem, né? Ele não vai vir, ele já está tendo de dentro da própria Eva, Sim, da mulher, sim. a igreja, A noiva. a noiva. Uau! Entendeu? Então, essas coisas, quando você começa a analisar, né? Alguns teólogos, eles dizem que o Apocalipse é muito profundo, mas posso falar para você? Quando você começa a estudar Gênesis, para mim, Gênesis é muito, muito mais profundo do que o Apocalipse. Porque existe uma dimensão de criação que quando você começa a observar os 6 dias da criação, existe muito mistério Fala ali. muito mais, né? Existe Remate muito muito mais mistério pro ali nosso hoje. na criação. Pense uma coisa. Tudo que existe no mundo hoje foi criado em apenas 6 dias. Yes. Tudo que tem no fundo dos oceanos, que o homem nunca chegou ainda no profundo dos oceanos, é desconhecido. Sim ou não? Foi criado em 6 Tudo que foi dias. criado nos céus. Tudo que foi criado na terra. Todas as dimensões de pássaros, árvores, vegetação, animais, nuvens, o que quiser que seja. Deus criou tudo isso, os astros, em 6 dias. Toda essa dimensão que nós poderíamos viver por milhares de anos e nós jamais conseguiremos chamar cada estrela pelo seu nome. E a Bíblia diz que ele chama todas as estrelas pelo seu nome. Yeah. E diz que um dia faz aclamação a outro dia, contando as maravilhas de Deus. De vez em quando eu paro nesse versículo, eu fico analisando uma coisa. A segunda, quando ela está terminando, ela conta para terça-feira dizendo, olha, você não sabe o que é o canto dos pássaros. Você não sabe o que é o vento bater na copa da árvore e balançar a folha da árvore. Você não sabe o que é ver uma criança nascer. Ou você não sabe o que é o enterro de uma pessoa idosa. Você não sabe o que Deus criou. E eu fico muitas vezes imaginando quando ele diz que um dia ele conta a outro dia as maravilhas de Deus. Eu fico imaginando o dia que se terminando, falou, olha, o sol vai nascer tal hora. E você não sabe quão bonito é o nascer do sol. Mais uma coisa, você não sabe que Deus colocou limite no mar. Ele diz pra onda, você vai quebrar e vai parar aqui, você vai voltar pra onde vai voltar. Quando você para na frente do mar, você vê a linha do horizonte. Deus fez a linha do horizonte reta. Parece que ele pegou um nível e colocou reto e falou, a linha do horizonte é essa. O sol vai nascer tal hora e o sol vai se pôr tal hora. Ele nasce no oeste e põe no oeste. Todos os dias a maravilha de Deus é anunciada. E não é um profeta que fala isso. A Bíblia diz que é um dia que conta outro dia as maravilhas de Deus. Não tem como você acreditar que isso é linguagem figurada, irmão. Não, não tem. Não tem como você acreditar que isso é linguagem figurada. Tá tudo escrito lá. Pelo menos eu acredito assim, né? Existem muitos teólogos. Jó foi figurado, o céu não existe, as ruas não são de ouro, não tem nada a ver com isso, é linguagem figurativa. Para mim, isso é um subterfúgio de um evangelho barato que está querendo desmistificar uma realidade que nós cremos. Que se Deus deixou ali, tudo aquilo que Deus deixou. Deus nunca fez nada fake. Tudo que Deus fez, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. A única coisa que Deus viu que não era bom era que o homem não estivesse só. E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E por isso ele fez uma ajudadora. Sensacional. Reverendo, estamos caminhando para o final, mas antes da gente terminar, o que você acha que a igreja, nesses últimos dias, precisa fazer? Como igreja, o que nós precisamos agir para alcançarmos o coração daqueles que ainda não entendem, por algum motivo ou outro,
não entendem que estamos vivendo há tempos finais. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que a gente já tá respondendo aqui, antes, durante ou depois? Deixa o final para mim não ter Pro diálogo, final, você viu? pro final. Vamos lá. Quando eu falo da igreja, eu vou falar de mim, né? Porque eu sou igreja, então é muito fácil eu falar o que a igreja tem que fazer como se eu não fosse parte da igreja. Nós temos que se incluir. Eu digo muito que, tipo assim, nós temos que ser como o profeta Você já leu um livro do C.S. Lewis chamado Evangelho Puro e Simples? Não. Não. É bom ler, eu recomendo para quem não esteja vendo. A gente tem que voltar à essência do evangelho, né? Os pais da igreja pregavam pecadores na mão de um Deus irado. Você lembra disso? Uhum. Uma das maiores pregações, né? Sim. Pessoas morriam nas praças de medo de ir pro inferno. João Batista chamava os fariseus de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está na raiz. Hoje eu acredito que, infelizmente, nós estamos pregando o evangelho light. Eu me incluo nisso, que eu sou pastor de igreja, né? Eu acho que nós temos que voltar à essência do evangelho, um evangelho que rasga. Eu me lembro que antigamente... Não o senhor não quer dizer um evangelho que impõe medo. Não. De maneira nenhuma, né? Porque o medo não vem de Deus. Sim. Né? Mas temor, sim. O medo é a ausência do amor dele, né? Então, a grande questão é a seguinte: os crentes antigamente eles iam para a igreja e levavam o lenço. Hoje leva a chave do carro. Hoje nós acabamos nos tornando muito emotivos, né? E outro livro que eu li muito, eu não sei se você já leu, do Leonardo Ravenhill, que fala Por que tarda o último avivamento? Ou se você já viu esse ou não? Não. Muito bom também, fala sobre santidade. Então, eu acho que nós temos que voltar à essência do evangelho e buscar a santidade. Eu acredito que essa é uma chave, né? Que abre muitas portas, né? A igreja primitiva viveu isso, né? Não negociava. A Bíblia diz que o povo chegava e depositava as ofertas nos pés dos apóstolos. O dinheiro ficava no pé, não ficava na cabeça nem no coração. Talvez hoje o dinheiro esteja no coração e na cabeça dos apóstolos. Né? Então, quando Ananias e Safira quiseram mentir para Pedro sobre a oferta... Essa é braba, né? Pedro não disse por que mentiu para mim. Porque mentiste ao Espírito Santo. Sabe o que acontece hoje na igreja? Muitas vezes as pessoas mentem pro homem, porque o Espírito Santo já não tá mais lá. Bom. Tem muito de nós e nada de Deus. Os nossos cultos têm muito de Fala nós, muito de nós mesmos. E nada de Deus. As nossas igrejas têm telão LED, tem luz colorida, tem várias coisas. E isso não afasta a presença de Deus. Não tem nada a ver com isso. É de estética. Mas a grande questão é a seguinte: onde está Deus nos nossos cultos? Eu escutei uma vez um irmão falando que se nós quisermos atrair as pessoas através de eventos, nós teremos que fazer eventos para que as pessoas permaneçam lá. Sim. Mas se elas vierem por causa de Jesus, elas nunca irão embora, porque Jesus sempre estará na igreja. Então, eu acredito que essa é a linhagem que eu penso sobre a última pergunta, meso, Não, essa eu fiz só para provocar o senhor. Bom. Vamos deixar isso aí para outro podcast. Não, mas eu falo, não tem problema de falar, não. Esse vai ser um próximo, foi só para provocar o senhor, porque na verdade, o que o senhor acaba de dizer é que a igreja, na verdade, já precisa voltar para sua essência. Né? Quando eu falo a igreja, eu tô falando de mim. Sim, é como... Porque é muito fácil eu falar a igreja... Como quando Neemias ele tá orando a Deus, eu acho lindo isso, e eu falo isso para as pessoas, porque ele se inclui quando ele ora a Deus. Senhor, nós pecamos contra ti. Ele vai orar a Deus, ele não vai culpar ao povo que pecou. Ele se inclui na oração, ele diz: Senhor, pecamos contra ti. E eu acho que nós temos que estar incluído nisso. Né? Nós precisamos voltar à raiz,
de pregar verdadeiramente, né, o evangelho na essência, sem botar, sem tirar, sem medo. E às vezes a gente, não estou dizendo que é isso que acontece aqui, mas eu vejo isso, que as pessoas às vezes têm medo de pregar o evangelho puro e simples, porque sabe que o evangelho puro e simples ele não veio para nos agradar. A palavra do Senhor não veio para agradar o nosso coração, ela veio para confrontar o nosso coração. A palavra do Senhor, o evangelho nunca foi, ele foi algo para agradar o coração do homem. Não, ele veio para desagradar o coração do homem e agradar o coração de Deus. É para tirar o nosso eu, né, para que ele possa transparecer em nossas vidas. E isso é maravilhoso, porque a gente precisa levar as pessoas para esse caminho, para essa direção, a estarem enxergando novamente, através da igreja, o caminho. Charles Spurgeon, uma vez, ele disse uma frase dizendo que o caminho da igreja é para cima e do mundo é para baixo. Então sempre a igreja vai estar em contradição com o mundo. Sempre. E Billy Graham também disse algo muito importante numa das suas frases, que ele disse o seguinte: o que me deixa espantado não é o homem pisar na lua, mas o Filho de Deus ter pisado na terra. Oh. Então acho que isso resume, né? Billy Graham, o maior evangelista da nossa era. Muita pessoa fica abismado com as coisas dessa vida, né? Ele falou: cara, vocês estão achando que é muita coisa o homem subir na lua? O Criador desceu na terra. Isso aí não é nada, né? Hã? Então, maravilha. Ele deixa muito exposto isso, né? Que nós buscamos muitas coisas desse mundo. Então, ele falou: cara, o Criador pisou na terra, velho. Você quer algo mais esplêndido que isso? Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Tomou forma de homem e desceu à terra. Para ser um de nós, andar conosco. Sentir o que a gente sente. Cara, isso é fenomenal. Deus sentindo o que nós sentimos. Deus sendo esbofeteado na cara. Deus sendo humilhado. Deus sendo acusado por aquilo que ele não fez. Deus sendo humilhado. Deus sendo desprezado. Deus sendo pregado na cruz. Deus sendo pregado com seus pés, suas mãos. Deus usando uma coroa de espinhos. Deus sendo arrancada a sua capa com as suas feridas dilaceradas. Mas mesmo assim, ele resolveu vir. Sabendo de tudo que iria passar. Que ia passar. Ele veio. Existe linguagem aí figurada? Nenhuma. É fácil dizer figurada quando não foi as nossas mãos foram pregadas, né? Essa linguagem é real, irmão. Você que está nos vendo aí, que está nos acompanhando, a minha mensagem final é essa. Dizer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ainda que esteja fora do seu controle, não está fora do controle de Deus. Pode sair do seu controle, do nosso controle, mas das mãos de Deus nada foge. O Criador continua sentado num trono, ele continua dando ordem às estrelas, ele continua dando ordem ao vento. O livro de Jó diz o seguinte: quem é esse que até o vento lhe obedece? E a Bíblia diz que lá no Evangelho, quando a ventania vem e Jesus está no barco, ele levanta e ele diz: acalma-te. Ou talvez essa seja a resposta que um dia a pergunta que Isaac fez a seu pai: pai, nós temos o fogo e temos o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? João Batista, alguns anos depois, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você que está nos acompanhando, você pode estar sofrendo de decepção, de solidão, de depressão. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo, ele tem poder para mudar a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque ele é o único que tem todo o poder para resolver todas as situações. Creia que ele está aí do seu lado e ele conhece a sua dor, conhece a sua história. E como nós falamos aqui, um dia ele voltará
para buscar a sua igreja. A minha oração é essa. Jesus Cristo, Ele está aí, cuidando de você. Saiu do seu controle, mas jamais vai fugir do controle da mão de Deus. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Ricardo. Amém. Por esse Eu convite. que agradeço. Somos gratos. Obrigado à equipe de apoio aí, né? Por trás das câmeras. Eles são fera. São fera. 2 horas da manhã eles estão batalhando aí. São fera. A gente faz de madrugada para ver se o óleo fresco desce, né? Amém? Diz que madrugada a fila é menor, né? Faça pro senhor aí. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado pelas palavras. Obrigado por esse tempo que tiramos aqui junto para estarmos aqui falando um pouquinho do Evangelho. Estamos trazendo um pouco esse assunto que é tão importante, tão precioso, tão caro, né? Tão caro para nossas vidas, tão maravilhoso, e nós não podemos desprezá-lo. E eu quero que você que está, ficou conosco até agora, que você está ouvindo, de repente você vai pegar um corte, algo desta palavra, que você possa guardar no teu coração, essas palavras, que você possa guardar no teu coração aquilo que o Senhor Jesus, Ele já afirmou para nós, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Não esqueça disso, assim como o pastor Fabrício falou, se você está num momento difícil, o Senhor está voltando, mas Ele está entre nós. Ele está conosco através do seu Espírito, Ele está conosco a todo tempo. Ele disse que Ele ia, mas deixou para nós o seu Consolador, e Ele está com você. Não desista, não desanime. E o Redentor da história, Ele não nos abandonou, Ele vai regressar, Ele vai voltar, e tudo que você está vendo de injustiça acontecendo ao seu redor, o Senhor, cada um dará conta ao Senhor pelos seus atos. Então, entrega a sua vida ao Senhor, firma no Senhor, firma teus passos no Senhor, e eu tenho certeza, eu tenho convicção que você verá a glória de Deus. Deus possa abençoar a sua vida. Não esqueça de deixar seu like, nos ajuda. O nosso salário é esse. Compartilha, dá aí a sua motivação para nós, nos ajude a estarmos levando esse evangelho adiante. Estaremos para mais esse podcast, como sempre. Deixou gostinho, pastor, para mais. Para nós trazemos agora, antes, durante ou depois. Eu acho que esse é um assunto para outro podcast, dá muito pano para a manga, né? E quem sabe esses espectadores que estão do lado de fora possam se assentar na mesa, porque eles só sabem provocar a gente. Mas na hora de sentar na mesa, eles correm. Mas tem um ali que gosta, né? O Lucas ali gosta do tal da escatologia e fica se coçando ali, mas ele está se escondendo lá atrás, pastor. Mas está doido para vir para cá e tá correndo, mas nós vamos amarrar ele na cadeira, vamos botar ele qualquer dia desse aí, também o Brunão também, que hoje ele falou assim, não, o próximo eu vou. Só que ele não esperava que ia ser o próximo, ia ser tão perto um do outro. Mas aí tá aí, Diegão também, tá essa turma aí boa aí. Deus abençoe a todos, Deus abençoe sua vida e vamos junto, porque o Senhor está voltando. Deus abençoe sua vida. Pastor Fabrício, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua igreja e vamos para cima. Amém. Maravilha. Deus abençoe sua vida. Deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser. Deixa aí no seu comentário o que você achou e peça aí o assunto, nos ajude a propagar este evangelho, amém? Contamos com você. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Safeway Podcast.